E a grande expectativa da temporada palmeirense é o Endrick. Mas o Endrick, e é natural que isso esteja acontecendo, ele tem apenas 16 anos. O Endrick é um adolescente. Ele já jogou no final do ano passado algumas partidas no profissional, mas agora ele está iniciando uma temporada e com status de titular da equipe do Palmeiras. Ele está sendo muito visado, muito marcado. Só se fala do Endrick, do potencial, da qualidade dele. Foi vendido para o Real Madrid. Os jogadores adversários, muito maiores, muito mais fortes, muito mais experientes, começam a observar, a achar formas de tentar neutralizar o Endrick. E é natural que quanto mais famoso e que mostre cada vez mais o seu jogo o Endrick fique, ele vai ter mais dificuldade. Isso aconteceu com todos os grandes jogadores da história do futebol. Mas o Endrick ainda não fez um gol nessa temporada. E ele é um centroavante. Ele é um cara que precisa de gol. Então ele começa a ser até mesmo questionado, muita gente perguntando para o Abel Ferreira. O Abel falou: olha, não vou responder sobre o Endrick. E a tentativa do Abel é exatamente essa, de tirar um pouco o foco do menino. E aí, eu acho que nós da imprensa temos uma parcela de culpa grande nessa situação, porque a gente está o tempo todo falando do Endrick. Porque o futebol, o esporte, ele vive de ídolos. E a gente tem a necessidade de sempre ter ídolos, de ter grandes jogadores. A nossa expectativa é que toda hora surja um grande jogador para que a gente tenha um grande artista que movimente o espetáculo, que anime as torcidas, que valorize os eventos. Esse é o nosso pensamento. E o Endrick, sem dúvida alguma, ele é uma joia que está sendo lapidada e tem tudo para ser um grande jogador, um craque, um jogador diferente. Mas aí é que aparece a situação. Começamos o ano de olho em Endrick no Palmeiras, mas o grande lance do Palmeiras pode ser outro jovem jogador que não era falado, não era comentado, mas que está entrando e está começando a resolver. Ele tem 19 anos e se chama Giovani. Não comparando ele com o Endrick, mas ele tem algumas vantagens. Ele já tem 3 anos a mais que o Endrick, ele já está no seu segundo ano na equipe principal, esteve ano passado a temporada inteira na equipe principal, sendo pouco utilizado, mas já foi amadurecendo, ganhando casca, não teve aquela cobrança, aquela percepção no início de que estava surgindo alguém diferente, os holofotes não estavam nele. Mas agora começam a mirar no Giovani, porque o Giovani, ele está mostrando que ele pode ser um grande jogador do Palmeiras nessa temporada e ele pode, inclusive, fazer com que a formação do Palmeiras titular mude, porque hoje o Abel, de início contra a Água Santa, colocou o Rony jamais centralizado. Colocou Dudu, Rony e Giovani. Então pode ser que percebam que o Endrick, que aliás não está jogando mal, hein? Diga-se de passagem, ele tem aparecido bem em alguns jogos, foi bem lá no jogo contra o Flamengo na final da Supercopa, né? Ele tem criado situações. Outro dia contra a Inter de Limeira, quase que ele marca um gol antológico de bicicleta, seria um absurdo se ele fizesse aquele gol. O garoto tá bem, só que ele está vivendo essa ansiedade da expectativa criada em cima dele. E por que se criou a expectativa em cima dele? Porque ele é muito bom, realmente. Ele é um assombro. Na base, ele sempre esteve à frente das categorias que ele tinha que jogar e sempre com muitos gols, com muito destaque. Então, o Endrick, ele é um cara diferente. Mas precisamos ter calma com o Endrick, porque queimar etapas pode fazer com que ele tenha aí algum atraso nessa sua evolução. E nessa brecha pode aparecer uma grande solução para o Palmeiras chamada Giovani. Gustavo Scarpa foi vendido, há aí uma intenção, uma cobrança até certa parte da torcida para que haja uma reposição ao Scarpa e essa reposição pode estar ali. Cada vez mais vai se confirmando que o Giovani pode ser o substituto do Scarpa, assim como o Gabriel Menino está provando que pode ocupar o espaço do Danilo, mas o Giovani pode ser o grande lance do Palmeiras
nessa temporada 2022 em termos de revelação, e não o Endrick, que tem apenas 16 anos e tem um longo caminho a percorrer, e que está bem, e que vai chegar lá, mas o Giovani está mais preparado e pode explodir nesse ano de 2023. Concorda comigo? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Fala, João Guilherme.